Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Thaís Pacheco e hoje nós vamos estar conversando sobre a limpeza dos cristais. Vamos falar primeiro sobre limpeza física. Às vezes eu estou com esse cristal no ambiente ou outro que você tenha e ele pegou uma poeirinha, ou às vezes eu levei ele para a terra, ou não importa o que onde ele está com alguma sujidade que você precisa remover. Se for um cristal que é num quartzo, que é duro, que é resistente à água, tudo bem, a gente pode passar na água simplesmente e fazer essa remoção. Se é um cristal que é mais macio, que ele tem uma dureza menor, a gente pode usar, por exemplo, veja a rosa do deserto, ela tem uma dureza menor. Então, a gente pode usar simplesmente esse pincelzinho de maquiagem. Então, tem um blush, assim, um pincelzinho de blush. Só que, gente, use um pincel de uso exclusivo, tá? Não vão misturar e usar o pincel de maquiagem para fazer a limpeza do cristal e depois voltar, porque isso pode acarretar dele ficar com algum resíduo e trazer depois para a pele e isso criar alguma irritação, ok? Então, isso é limpeza física. Agora vamos falar de limpeza energética. O cristal até chegar na nossa mão, ele passa pelo garimpeiro, ele passa por um, dois, cinco, às vezes comerciantes diferentes, ele passa pelo correio. Em todos esses locais, antes de chegar na nossa mão, ele pode ir trocando energias com o ambiente. E tá tudo certo, porque o cristal faz isso naturalmente. Ele cede um pouquinho da energia dele, ele puxa um pouquinho do ambiente ou da pessoa com quem ele está lidando e ele chega nas nossas mãos com essas cargas. A gente vai poder trabalhar e tirar essa carga de métodos mais simples possíveis e tá tudo certo. Existem algumas linhas que defendem que o cristal não precisa ser limpo, porque se você deixar ele na natureza, ele realmente pode se equilibrar. Mas, gente, quem tem de repente a natureza dentro de casa, quem tem esse privilégio de poder ter isso perto de você? Então, a maioria das pessoas, de repente, mora em apartamentos, então não vai ter essa disponibilidade. Então, eu vou passar alguns métodos que você pode estar utilizando, tá? Se você não tiver disponível uma natureza ou alguma outra forma de equilibrar o seu cristal naturalmente, ok? Então, a gente pode usar, primeiro método, água, tá? Água corrente, que a gente pode colocar no rio, a gente pode levar no mar, a gente pode até colocar na torneira ali da casa. Mas o importante nesse método, gente, é a gente ter foco, direcionamento, intencionar. Olha, eu vou estar ali, estou querendo que limpe o meu cristal. Você simplesmente estar mentalizando isso no momento da limpeza. E, segundo ponto importante, ponha ele dentro de um saquinho que você não vai ter suas pedrinhas de repente fugindo. Porque às vezes a gente leva os cristais na mão para colocar no rio e eu já perdi cristal assim, que resolveu pular para o rio. Então, põe às vezes num saquinho, alguma coisa que você vai ter o seu cristal ali. Às vezes tem saquinhos que são feitos desse tipo de lavar roupa, ou um saquinho feito de redes de pesca também. Então você pode utilizar esse material porque o seu cristalzinho vai estar ali sem o risco de levar ele ser perdido nesse processo de limpeza. E também, se ele pular e quiser ir para a natureza, tá tudo certo. Então, tem água corrente, a gente pode emergir numa água com ervas, então de repente se você tem ervas em casa, ou pode comprar às vezes no mercado, ou uma sálvia, a gente macera a sálvia, alecrim, arruda, ou eu tenho óleo essencial, também posso usar um óleo essencial de sálvia, um óleo de lavanda, que a gente pinga na água, uma ou duas gotinhas para uma vasilha, e deixa ali um tempinho. Água com gelo, também é bem bacana esse processo, ele é mais rápido, porque você dá um choque térmico. Então, só cuidado nesse caso de cristais que sejam mais delicados, ele pode ter alguma fraturinha. Então, como dá o choque térmico, de repente pode soltar um pedacinho do seu cristal, mas tá tudo certo, tá? Outro método que eu gosto bastante, defumação. Então, às vezes você pode comprar ali, sabe aqueles carvãozinhos que a gente utiliza ali no narguilé? Você pode comprar esse carvãozinho de defumação e você colocar umas ervas ali em cima, ou você pode acender o palo santo. No caso do palo santo, gente, quem nunca queimou vai perceber que ele apaga muito fácil.
Então, você ou acende ele do lado da boca do fogão, porque você vai ter que estar toda hora voltando ali para acender, ou você vai ter que ter ali um isqueiro, uma velinha para estar reacendendo esse material. No caso de incensos, eu gosto mais daqueles grossinhos, porque eu acho que eles são feitos de ervas naturais, então eles vão ter uma potência maior do que simplesmente aquele muito fininho. Então, a defumação também é uma prática interessante. O som também é outra prática. Então, eu tenho uma amiga que ela tinha a filha dela tocava harpa. Eu falo que tinha porque a filha dela já se mudou de lá. Mas ela tocava harpa para os cristais dela. Então, os cristais, olha como os cristais são felizes. Até eu queria alguém para ficar tocando harpa para mim, ali para me limpando, me equilibrando, tá? A terra, se você deixar o seu cristal em contato com a terra, ele vai trocando essa energia com as plantas, com a terra, não precisa enterrar o seu cristal. Ele vai fazendo essa troca e ele vai se equilibrando. A vantagem da terra é que ele limpa e energiza ao mesmo tempo. Assim como a selenita e a gipsita, tá? Que a gente vulgarmente chama tudo de selenita, mas essas que são mais cristalizadas são as selenitas e essas aqui são as gipsitas, tá? Então, gente, vocês podem colocar os seus cristais sobre essas plaquinhas e ele vai estar fazendo esse processo de limpeza. Ou vocês podem, de repente, pegar um cristal, um quartzo, uma ponta de quartzo que já esteja limpa, apontar para a selenita e aqui na frente vocês colocam os cristais que vocês precisam limpar. Ou fazemos um círculo ou um quadrado com pequenas pecinhas em volta, porque eles vão criando vórtices para fazer limpeza e tá tudo certo. São processos de limpeza. Outro método que eu utilizo, mas muito pouco, gente, é o sal grosso, que é muito difundido esse método. Por que que eu considero que ele é o que eu menos uso? Porque ele agride mais o cristal. Então, o sal ele pode agredir tanto fisicamente um cristal, dependendo da natureza do mineral que está ali, quanto ele agride energeticamente, porque ele vai simplesmente, ele limpa toda a frequência daquele cristal e ele zera. É mais ou menos como se eu pegasse o meu cristal e mandasse formatar, ok? Mas então existem outras formas que a gente pode usar que são um pouquinho menos agressivas do que dessa imersão no sal grosso. A gente pode usar cama de sal, onde eu tenho de repente um pratinho e você simplesmente coloca suas peças em cima dessa caminha de sal, ou um método que eu acho bem mais interessante, que você pega um bolzinho, põe os seus cristais dentro, um bolzinho de vidro, aí você coloca esse bolzinho de vidro dentro de um outro bowl maior, de uma tigelinha maior, onde você tem o sal grosso. Então, o sal grosso não entra necessariamente em contato com o nosso cristal, mas está ali fazendo esse processo de limpeza. Tá? Eu acho muito bacana, de repente, a cama de sal ou esse outro método que a gente coloca um bolzinho, principalmente para cianitas negras, porque a gente usa muito isso para fazer limpeza pesada das pessoas, vai varrendo o campo e às vezes elas se carregam demais. Mas aí você já tem esse outro método que você pode estar utilizando para fazer a limpeza desses cristais, ok? Então, recapitulando, formas de limpeza. A gente tem a água corrente, que pode ser no mar, que pode ser no rio, que pode ser, de repente, mesmo um lago ou mesmo a nossa pia, mas o importante é ter o foco para fazer a limpeza. A gente pode estar utilizando placas de selenita ou aquelas pontinhas fazendo círculos em volta. A gente pode estar utilizando a terra, que já limpa e energiza. Nesse caso, só cuidado para não colocar em uma planta que você vai ingerir. A gente tem o som, a gente tem o sal e a gente tem, não tenho nenhuma dessas outras maneiras, eu estou na rua, não tenho nada. Simplesmente olha para o cristal e assopre com a intenção, eu te limpo, eu te energizo através da chama violeta, eu te limpo, te purifico através da chama violeta, como você preferir falar. Então, simplesmente assopre com a intenção de estar limpando esse cristal. Lógico que você não vai assoprar em direção da outra pessoa ali na frente, né? Mas assopre o cristal
e tá tudo certo, ok? Então, gente, era isso que eu tinha a falar para vocês e nos vemos numa próxima aula. Obrigada!